É a obra de Deus, amém, irmãos? Então o tema é: quando o louvor cria um ambiente de cura, libertação, batismo no Espírito Santo e quebrantamento. É muita coisa. Poderia ser só um ambiente de cura, mas ainda botou libertação, ainda colocou o batismo no Espírito Santo e ainda tem o quebrantamento. Ou seja, Deus quer fazer muita coisa aqui hoje. E Ele pode fazer isso. E Ele deseja fazer isso. Eu quero começar pelo ambiente que antecede a manifestação de Deus. Por quê? Quem cura não somos nós. Quem liberta não somos nós. Batismo no Espírito Santo não é a gente. Tudo isso aqui é da parte de Deus. Tudo isso aqui é da parte de Deus. O que nós podemos fazer? Então vamos pensar num ambiente que antecede. Porque o louvor sobrenatural, ele não é um evento estético. É uma resposta espiritual. Claro que nós vivemos num tempo de muitas imagens, de muita performance. Eu acredito que nós vamos conversar muito sobre isso. Você tem visto muita coisa sobre isso também. E é importante nós sabermos o lugar de cada coisa. Porque há muita confusão e há muitas pessoas se confundindo neste lugar. Mas hoje o Senhor vai trazer clareza para a tua vida e para as nossas vidas, porque Ele tem propósito em nós estarmos aqui. Um ambiente profético não se faz com pads, aquela música, aquele som ambiente, ou com um pianista talentoso tocando. Um ambiente profético não se faz com luzes, e aqui nós temos luzes, boas luzes, mas não é isso. Um ambiente profético não se faz com o uso de tecnologia. Isso outras religiões fazem, isso o mundo lá fora faz, isso é show. O ambiente sobrenatural, ele é preparado no coração, é na alma, é no quebrantamento, é na visão dos céus. Não há como fazer um louvor profético se você não for profético. Não é o louvor em si que é profético, a música que é profética, mas nós como igreja somos proféticos. Nós precisamos ter convicção que o mover do Espírito Santo, ele acontece muito mesmo antes da gente começar a tocar qualquer coisa aqui. Ele começa na nossa vida. Ele começa na nossa casa. Ele começa em nossa família. Ele começa nos nossos relacionamentos. É sobre a intimidade que nós temos com Deus. Então, para que haja um ambiente, unção profética, antes deve haver um alinhamento profético. E aqui está um desafio para todos nós. Como eu já disse, o louvor só será profético se o ministro for profético. E não é apenas sobre o louvor e adoração. Tudo que nós estamos fazendo precisa estar alinhado com os céus. E aí, para falar sobre isso, nós vamos para o segundo ponto desta noite, que é olhar para o coração do ministro. E quando eu falo ministro, queridos, eu não estou me referindo apenas aos leads, como nós chamamos, aqueles que estão com o microfone cantando. Todos aqui são ministros do Senhor na casa de Deus. De alguma maneira você é ministra. Você precisa se enxergar como um ministro de Deus. Porque se você não se vê como um ministro, você vai achar que isso é para alguns e não é para você. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te chama para ser um ministro do Senhor, da casa de Deus. Glória a Deus por isso. E aí aqui nós vamos ter uma briga muito antiga, que é do altar versus o palco. O ministro não é formado no palco, ele é gerado no altar. Palco forma artista. E eu não sou contra o artista. Ele apenas precisa estar no lugar dele. Isso aqui é um palco. Isso aqui é uma plataforma. O que é um palco? É uma plataforma. E lá fora, o palco, ele é para quem? Ele é para o artista. E o artista ali, geralmente fala, vai lá que o palco é teu. Mas aqui o palco não é nosso. Esse palco aqui, ele pertence ao Senhor Jesus. Ele é do Espírito Santo. E nós consagramos isso aqui e nos tornamos altar do Senhor, porque simplesmente isso aqui é só um palco, mas quando nós estamos aqui, tudo isso é transformado em um altar de adoração. E no altar Deus fala. No altar Deus age. No altar Deus cura. No altar Deus realiza, se manifesta. Mas não no palco. Não quando somos a atração da noite. Não quando somos a atração da igreja. Mas quando somos servos, filhos do Senhor e temos uma identidade em Cristo Jesus. O palco forma artista, mas o altar gera adorador. Então as pessoas muitas vezes pensam que vá lá que você vai aprender. Aqui você pode aprender a cantar. Aqui você pode aprender a segurar o microfone e de repente ir quebrando o gelo e saber comunicar com as pessoas. E eu posso dizer, um curso de oratória também pode te ensinar a você lidar bem com essas coisas. E eu não sou contra o curso da oratória. É muito importante, se você lida com públicos e pessoas, receba todo o conhecimento que você puder conhecer, para que você se aprimore e você seja uma pessoa mais preparada. Mas o adorador, ele é gerado em Deus, em Cristo Jesus, no novo nascimento, no quebrantamento, no secreto, dentro de um quarto. Um adorador genuíno, aquele que adora em espírito e em verdade,
ele é gerado em processos de dores, de renúncias, de sacrifício, de abrir mão, de lutas, de guerras, batalhas, de intimidade, de relacionamento. Não é botar esse fone no ouvido e andar pela igreja e achar que nós somos adoradores, porque não é isso. Não é carregar um case de um instrumento, não é fazer uma aula, não é aprender. Isso não vai gerar um adorador. O adorador, ele gera em outro lugar, ele é gerado no altar. O palco projeta de cima para baixo. É o lugar da exposição humana, é o lugar da performance. Mas o altar, ele revela de dentro para fora. O altar é um lugar de revelação, é um lugar de intimidade. O altar é um lugar de entrega, e não é sobre o que você está entregando, mas quem você está entregando. E eu pergunto, não é o que você veio entregar, mas quem você veio entregar. Porque a performance fala assim, poxa, o cara entregou tudo. Nossa, a irmã entregou tudo. Mas eu posso entregar tudo e não me entregar. Eu quero dizer para você, tudo que nós temos para entregar é o nosso coração, é a nossa alma, a nossa força, é o nosso amor ao Senhor Jesus. Não brinque com este lugar também é um lugar perigoso. E eu sei que ele é perigoso, porque eu sei. O talento é recurso, não é fundamento. Muitas pessoas, há muitos músicos e ministros frustrados. Eu sou de 83, vou fazer 42 anos. Eu cresci dentro da igreja, tocando bateria desde pequeno, igual muitos aqui. Igual muitos que já são adultos e outras crianças que já estão iniciando. E eu adorava. Eu gostava. E criança, a gente vai crescendo, você vai fazendo, você vai aprendendo, você não tem muita noção, mas você se diverte, aquele é o teu lugar, é ali onde você está crescendo. E eu toquei com muitos músicos muito bons, estava conversando com o Marquinho ali atrás. A gente sempre, quando a gente se encontra com o Humberto, a gente conversa sobre os tempos antigos, né? Mas também nós queremos valorizar o tempo de hoje, o novo que Deus está trazendo para a nossa vida. Mas eu lembro de muitos músicos talentosos, e eu lembro de quanta gente que se frustrou nesse lugar, de quanta gente que se decepcionou aqui nesse lugar, e tanta gente que se perdeu. Aprendeu tantas coisas na igreja, mas em algum momento o coração se perdeu, olhou para o homem, caiu, ou não tinha fundamentos, não tinha uma palavra alicerçada no coração. Talento é recurso, não é fundamento. O que sustenta o ministério é o caráter. A arte inspira, mas é a adoração que atrai a presença e a glória de Deus. É um coração que adora ao Senhor, o que vai atrair a presença de Deus. É um coração quebrantado, é um coração que se permite ser cuidado. É um coração, sabe, eu pergunto para você, quem tem teu coração? Quem enxerga teu coração? Quem vê meu coração? Quem pode pontuar as coisas na minha vida? Quem pode falar as verdades para mim e para você? E o que você faz quando você recebe uma direção e de repente você não gosta dessa direção? Nós precisamos falar sobre isso também. No culto não convém um ambiente de exposição onde o homem se torna atração. O culto, nós precisamos estar 100% concentrados, interessados, desejando, tendo fome da presença gloriosa de Deus. Ou seja, o artista cristão pode e deve usar o seu talento para a glória de Deus, mas no altar ele deve sumir. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso? E o que é sumir? Sumir não é sair correndo daqui e se enfiar lá no quartinho. Não vai entender as coisas literalmente. Sumir, desaparecer é você entender que realmente nós estamos aqui, nós viemos aqui para que Ele venha neste lugar. E não importa, sabe, não importa a opinião humana, nem se for boa e nem se for ruim. Claro que ter reconhecimento, nós reconhecemos os talentos das pessoas, isso é muito bom. A Bíblia nos orienta a fazer isso, a orientar, a reconhecer, a dar um abraço, está tudo bem. Mas hoje a gente vive um momento que muitos querem o elogio, não como um reconhecimento, mas se não forem elogiados, se sentem frustrados. E parece que nós precisamos estar elogiando em todo o tempo para validar, ou para segurar aquela pessoa, ou para, sabe, ter que alimentar alguma coisa na vida dela. E muitas vezes nós gastamos tempo demais alimentando muito mais o ego, a vaidade, o orgulho, do que tratando o coração. E nós não fomos chamados para liderar ego. Essa frase, esse conceito, muitas vezes, ele é dito por equipes. Time de futebol, né? Está fazendo uma gestão de ego. São grandes estrelas.
Então você tem que gerenciar aqueles egos, você tem que gerenciar aquela vaidade. Quem está entendendo? Prega comigo aí, vai glorificando ao Senhor, vai recebendo essa palavra. Nós não estamos aqui para ficar fazendo uma gestão de vaidade. Ah, mas o irmão é vaidoso, ah, mas é orgulhoso, então a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar para cá. E fica o líder muitas vezes pisando em ovos, e fica uma igreja melindrosa. Ego dentro da igreja tem um lugar muito especial. Cruz do Calvário, morte. O teu ego não precisa de ser cuidado, ele precisa ser morto. O ego do ministro, ele precisa ir para o sacrifício, ele tem que ir para a cruz. A carne tem que ser morta. Não podemos falar quase nada para as pessoas hoje em dia, porque o fulano é melindroso, ele não vai gostar, ele não vai aceitar, ele vai embora, ele vai fugir, ele vai chegar no ensaio com a cara emburrada, ele chega para tocar com a cara esquisita. E eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Ah, meu Deus. A gente sabe, você sabe também do que nós estamos conversando, mas não é para você ficar balançando a cabeça como se isso não fosse contigo, porque é com todos nós. A mensagem é para toda a igreja, não é para falar, viu, eu não falei. É para todo mundo, isso aqui é para nós. Deus nos chama para morrer no altar. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar da renúncia. O altar é o lugar de você dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Cristo que me amou. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho muito fraco, reduzido, diminuído, porque é um povo e muitos ministros que não carregam a sua cruz, não sente o peso de cruz, não sente o peso de glória. Sem cruz não tem glória, sem cruz não tem unção, sem cruz não tem ambiente profético. Você precisa tomar a sua cruz todos os dias, porque senão você vai ficar olhando para a cruz que o outro está carregando, mas você não carrega a sua. Isso aqui não é brincadeira. Quando a gente chega aqui neste lugar e começamos a cantar, creio que tu és a cura, eu creio nisso e vidas são curadas. Quando nós cantamos, como eu espero ver a tua face, eu realmente estou desejoso de olhar para a face dele. Eu quero ter um encontro com ele. Não importa a cor da bateria, como é que vai ser, o que vai ser. O que importa é que a gente tem que atrair a glória de Deus nesse lugar. E eu quero encorajar os mais novos, porque se você está aqui, filho, Deus tem um projeto com você, a gente quer cuidar de você. Você vai aprender muitas coisas. Onde eu caí, onde muitas pessoas se perderam, nós não queremos que isso aconteça com você. Há uma geração decepcionada e frustrada e não conseguiram mais voltar, porque nós somos o povo que mais cancela as pessoas, como deveria ser o povo que mais ama e mais abraça. Mas o fulano, ele erra, ele comete um erro e a gente cancela. A gente faz muitas vezes o que o mundo faz lá fora. Nós não podemos fazer isso. Aqui é o lugar do perdão, aqui é o lugar do tratamento, aqui é o lugar de ajudar. Estenda sua mão hoje. Eu estou falando para pessoas aqui que têm andado com a mão muito encolhida. Tem pessoas que chegaram para fazer a coisa aqui, sabe, para tentar entregar alguma coisa e é difícil, irmãos. A gente chega aqui, a gente erra a letra, a gente erra as notas, a gente esquece a letra. Quem está entendendo comigo? A gente esquece a letra, a gente fica nervoso. A gente se prepara em casa, o músico se prepara, ele tira as notas, ele faz muitas vezes o que precisa fazer. E quando chega lá no culto, meu Deus, é uma luta, a coisa não acontece. Está acontecendo sim, tenha paciência. Está acontecendo sim. Eu acredito que está acontecendo. Mas isso significa que a gente precisa olhar para algumas coisas e pontuar algumas coisas, algumas áreas na nossa vida, amém? Porque aonde há ego demais, há muito orgulho. E o que o orgulho atrai? Ele atrai mérito. A pessoa orgulhosa demais, ela quer mérito. E muitas vezes quando esse mérito não chega, quando esse reconhecimento ele não chega, a pessoa ela se sente injustiçada. E quando você se sente injustiçado por algo que está acontecendo, você está já abrindo uma brecha para uma rebelião. E aí nós temos ministros, pessoas que estão feridas dentro do altar, que estão machucadas. E tem pessoas que estão machucadas porque não cuidaram do coração como deveria ter cuidado, ou foram ofendidas e não... Igreja, problemas acontecem aqui. Dificuldades acontecem entre nós. Não é fácil estar no lugar onde nós estamos. Por isso que não há como a gente estar aqui se Jesus não estiver. Não há como dar um passo aqui neste lugar se o Espírito Santo não estiver conduzindo a nossa vida, conduzindo os nossos relacionamentos. Quando a gente olha para a bagunça que a gente faz, a gente é um bando de povo bagunceiro. Sem Jesus a gente vai fazer um monte de besteira. Você sem Jesus é uma... Mas quando nós estamos com Jesus, querendo aprender,
a gente aprende a abrir mão também no nosso coração. A guerra não é dos ministros com os pastores, nem dos músicos com os líderes. Esse cenário é um cenário de divisão que racha o altar. Eu vou falar sobre isso. Muitas vezes nós temos ministros que não caminham na mesma visão com o pastor. O pastor dá uma direção para um lado, o ministro dá uma direção para o outro lado. E o altar, ele fica rachado. Altar rachado não funciona. O altar não pode estar rachado, quebrado. E se estiver, então nós vamos consertar. Deus vai consertar. Quando eu falo que nós vamos consertar, é que nós queremos ver o conserto disso. Nós queremos ver Deus curando isso, liberando sua cura, trazendo libertação. A unção, ela flui da comunhão. A unção, ela flui de um bom casamento, de um casamento quebrantado, saudável. Às vezes o ministro, ele vem ministrar, o casamento não tá terrível. A vida familiar em casa tá difícil, tá uma luta. E como eu disse aqui, vamos voltar um pouco nesse tema. Então nós temos pastores que, meu Deus, aquele ministério de louvor, meu Deus do céu, aquele ministério de louvor, o que eu faço com aqueles meninos? E por outro lado tá os ministros falando, meu Deus, esse pastor. Hoje é um dia especial, Deus nos trouxe aqui. Sabe para quê? Para ver perdão, para ver comunhão, para ver restauração nos nossos relacionamentos. Antes de querer tocar qualquer coisa aqui, antes de trazer a tua oferta ao altar, Deus nos manda nos reconciliar com as pessoas. Se você está machucado aí, se sente ferido por alguma palavra, por alguma direção do seu pastor, reflita sobre isso nesta hora. Quem sabe Deus não quer fazer alguma coisa na tua vida? Quem sabe Deus não quer tocar no coração dele? Eu oro para que haja unidade no nosso tempo. Porque quando tem unidade, quando tem comunhão, nós temos liberdade. E aí você não se torna um músico, um ministro, um servo, um adorador melindroso. Muitas vezes nós estamos orando aqui. Eu estava orando esses dias por uma irmã. Ela estava assim, ó. Eu falei assim, minha irmã, solta esses braços. Começa a orar em línguas. Deixa o fogo cair na tua vida. De repente a irmã começou a rodar os braços. Eu falei assim, glória a Deus. Irmã, você está numa igreja avivada, renovada. O Espírito Santo está aqui. Mas está assim, o irmão está assim, vem com teu fogo. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Se joga. Se desarma. Desarma seu coração, desarma sua mente. Se joga aí, ó, chora alguma coisa. Como pode um músico que não chora na presença de Deus? Um ministro, um adorador, que não vai para o altar, que não vai para o joelho. Meu Deus, quando começa a tocar os louvores aqui, sabe... Ou na tua igreja, ou na tua casa, a gente sente a glória de Deus, a gente sente a presença de Deus. Parece que tudo desaparece da nossa vida, os problemas, os boletos. Depois os boletos voltam, mas naquele momento eles desaparecem. Se eu falasse assim, se você adorar, os seus boletos vão sumir. Meu Deus, o povo ia sair correndo aqui. Quem adorar mais alto, os boletos vão sumir. Pronto, está aí a motivação. Porque Jesus não resolve. Ver Deus não está resolvendo. Essa motivação ainda tá muito boa não. Mas quem pular mais alto hoje aqui e adorar e pedir perdão para o seu irmão, vai ganhar um carro ali na esquina. Pronto. Vamos agitar um negócio. Vamos fazer alguma coisa. Porque esse negócio de pregar a palavra, o Espírito Santo não está dando certo. O povo não está gostando muito disso. Não, está repreendida essa palavra, está repreendida essa brincadeira. Mas isso aqui é para tentar causar um pouco de reflexão do que nos motiva a estar aqui. Com quem que você se alegra? Não é com o que você se alegra. Eu me alegro quando toca a música. Não, eu me alegro com Ele. É Ele que tira a minha tristeza, não é a música. Não é o louvor que tira a minha tristeza, é Jesus que tira a minha tristeza. É Ele que arruma a minha casa. É Ele que me deu um casamento. É Ele que me deu uma filha. Ele me deu um destino. Ele me deu autoridade. Ele me dá dignidade. Ele curou a minha vida. Ele restaurou a minha família. Ele me deu muitos irmãos. Aleluia, celebra o Senhor, glorifica Ele. Você está no congresso de adoração. E muitas vezes o orgulho cresce, ganha forma, reproduz. E foi exatamente isso que aconteceu no céu. Quando o anjo de luz estava lá brilhando, dos mais belos de todos, queria reconhecimento e queria se tornar maior ou igual a Deus, ele foi expulso daquele lugar. E como é que Jesus ele resolveu isso? Descendo e vindo até aqui. Ele se humilhou, abriu mão da sua glória, tomou forma de servo. O louvor sobrenatural exige que o ministro desça para que Deus se levante, para que Deus venha. Ministro, ei, servo do Senhor, você que já foi para tantos ensaios, você que já viu tantas coisas na sua vida, já passou por tantas coisas, você foi para o ensaio, você não deixou de cumprir seu compromisso no dia que seu filho estava enfermo. Você foi para a igreja
passando necessidade, você estava lá adorando, você viu o que aconteceu. Às vezes o ministro ele vem para cá, ele está passando por tanta dificuldade, mas ele está ali lutando, porque ele sabe que este lugar aqui, ele vence batalhas. Eu quero dizer para você, meu Deus, deixa o Espírito Santo mudar o teu semblante e vem para um lugar de humildade e quebrantamento na presença de Deus nessa tarde. Nós não falamos de um padrão musical, nós falamos de identidade. Deus não enxerga apenas o seu potencial técnico, Ele enxerga o seu coração. Vamos falar sobre isso também. Muitas vezes a igreja parece um caça-talentos, né? São líderes caça-talentos, caçando potenciais. Claro que na igreja tem muitas pessoas talentosas, estamos aqui para reconhecer e enxergar isso. Mas antes de querer caçar o talento, antes de querer ver o potencial de alguém, nós precisamos enxergar essa pessoa como um filho de Deus, como um servo de Deus, porque um tem tanto potencial e a gente aposta tudo nele. E o outro, que não tem tanto potencial, a gente faz o que com ele? Fala aí o que a gente faz com ele. É uma pessoa que tem potencial, que faz, que tem talento. E o outro, que talvez não tenha tanto, que ainda não apareceu, que ainda não mostrou, que ainda não se formou. O que a gente faz com essa pessoa? Então a gente se torna uma igreja que a gente acaba amando e recebendo as pessoas por aquilo que ela pode fazer e por aquilo que ela pode entregar. Ou estamos aqui como igreja recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas porque Cristo a chamou aqui para este lugar. E Cristo está sendo formado na vida dela. Muitas vezes a gente aprende a fazer antes de se tornar. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E quando você vê aquele fundamento tão importante que você precisava para não cair, para saber lidar com as coisas, não foi construído, porque o jovem, o ministro, ele passou tanto tempo ocupado dentro da igreja, o líder ficou tanto tempo ocupado fazendo as coisas para Deus, que ele se esqueceu de buscar o Senhor em sua intimidade. E ele não foi tratado, e ele não foi cuidado. E no dia que ele falhou, ele foi julgado, e condenado, e cancelado, e foi para o final da fila. Eu quero falar para aqueles que se sentem no final da fila. Hoje o Senhor te chama para o altar. Não tem fila nenhuma aqui. Aqui não tem fila nenhuma. Eu sei, irmão, essa palavra é um pouco forte, mas é isso que o Espírito Santo quer ministrar nessa tarde. Vai recebendo isso aí. Por que você está aqui? Você veio ver o quê? Nós estamos aqui por Jesus. O culto profético é, acima de tudo, uma oferta agradável ao Senhor. E às vezes nós estamos fazendo tanta força para ver alguma coisa acontecer. Se nós estamos fazendo tanta força para algo acontecer no nosso ambiente, a gente tem que refletir sobre isso. Alguma coisa está errada, sim ou não, irmãos? Porque uma oferta agradável é uma oferta leve, é uma oferta suave. Você já matou o leão que tinha que matar dentro de você. Ele já está bem mortinho na presença de Deus. Agora está só o peso de glória, está só o aroma, sabe, cheiroso. E aí agora nós vamos entregar essa oferta para Jesus. Então não é para esse lugar, não é para a adoração ser um lugar, sabe, pesado, no sentido de humanidade e carnalidade, mas ser um lugar pesado, do peso da glória de Deus. E você precisa buscar isso. Aos 16 anos eu me perdi. Fui tocar na noite, fui tocar em bandas. Fui para as drogas. Foram 12 anos viciado em cocaína. Cheguei no crack, todos os tipos de droga. E eu me perdi porque eu queria ser um grande músico, queria fazer shows, eu queria tudo isso. Eu vislumbrava essas coisas e deslumbrava também. E o preço foi muito alto, o preço que eu paguei foi muito alto, foi muito caro. De morte, de quebras de relacionamento, de decepção na minha família. De ver o meu pai chorando muitas vezes, de ver a minha família quebrada. Tem muitos jovens aqui. Eu quero dizer para você, às vezes a gente quer buscar aqui, sabe, aquilo que tem no mundo. Você não veio para cá para buscar aqui o que tem lá no mundo. Você veio para cá para buscar o que o mundo não pode te oferecer. Às vezes as pessoas elas vêm para cá, aqui ela quer buscar uma validação, ela quer buscar um lugar, enfim. Mas eu digo, um lugar no Senhor você já tem, você não precisa brigar por ele. Jesus, quando ele te salva, ele já te coloca em um lugar. Você tem um lugar à mesa do Pai, você tem um lugar na presença de Deus. Você não precisa disputar esse lugar, você não precisa competir com ninguém aqui nesse lugar. Você não precisa querer buscar aqui aquilo que já tem lá no mundo. Aqui você busca o que o mundo não te oferece. É paz, é amor, é bondade, é o abraço verdadeiro de um pai, é unção. Assim como uma azeitona precisa ser prensada para liberar o óleo, você precisa passar pela prensa de Deus para liberar a unção também. Assim como uma uva passa por uma prensa e muitas vezes pisada, você também passa por esse lugar para liberar o vinho de Deus. Assim como um trigo passa por um processo de amasso
para ser formado um pão, e o pão nós compartilhamos. Você também precisa passar por esse processo. Então não reclame se você está sendo pisado, prensado ou amassado. É assim que vai sair a unção. Para que eu estou pregando aqui, meu Deus? Eu não sei mais para que eu estou pregando. Eu só estou querendo dizer que às vezes a pessoa fica reclamando do processo que ela está vivendo. Mas se você escolher o altar, se você quer ver unção, se você quer ver cura, quer ver libertação, você vai ter que passar por esse lugar sim. Não reclama disso. Quantos querem? Vamos ler Crônicas, 2 Crônicas 5:11. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou classe de seus grupos, os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf e Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé, ao lado oriental do altar. E juntamente com eles, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e cantores louvaram e agradeceram a Deus a uma só voz. A um som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Deus, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Pronto. Então esse texto ele vai mostrar o quê? Se você vai pegar do 1 ao 5, você vai ver Salomão tendo toda uma responsabilidade, um cuidado em fazer tudo com muito zelo para a obra de Deus. Então ali houve um alinhamento de um povo, para que pudesse chegar em um lugar em uma só voz. Sabe o que isso representa? Unidade no nosso meio. Se queremos ver a glória de Deus, então nós temos que buscar a unidade no nosso meio. Busca a unidade. Havia ali, e eles cantavam juntos, eles estavam juntos sem importar a classe, a divisão. Ou seja, não era sobre isso, era sobre todos estarem reunidos e buscando ao Senhor e cantando: grande é o Senhor, o teu amor dura para sempre. Bom é o Senhor, a fidelidade dura para sempre. E eles clamavam, e eles cantavam, e eles adoravam. Sabe, vir aqui nesta tarde ministrar uma palavra de adoração, de encorajamento para a tua vida, é para que você saia daqui sendo tocado no seu coração de tal maneira que você possa se permitir ser curado e amar esse lugar, e não chegar aqui e falar assim: ah, mais uma vez eu estou na escala, poxa vida. Nós amamos este lugar. Eu cresci vendo meu pai, todo final de semana meu pai, ele tinha a sua terapia. A terapia dele era soldar cabo, cuidar de caixa de som, mexer em mesa de som. A gente passava horas dentro da igreja, cuidando do som, fazendo coisas, para que no momento do culto, sabe, tudo tivesse soando perfeito, tudo tivesse legal. A gente gostava tanto disso. Eu lembro uma vez, meu pai cuidava de um rapaz, ele era muito novo, ele estava aprendendo a mexer na mesa de som. E teve um dia, e nesse dia era um sábado, ia ter uma programação à noite na igreja. O menino chegou cedo, ele chegou sozinho, meu irmão. Ele carregou ele pegou todas as caixas de som. E ele começou a arrumar tudo. E ele começou a aprender na mesa de som. Ele começou a soldar, ver o cabo que não funcionava, o que funcionava, o que não funcionava, enfim. Ele estava completamente envolvido ali naquela atividade. A gente chegava 2h da tarde para começar a passar o som. Eu ensaiava 2h da tarde de domingo e ficava direto para o culto 7h e só chegava em casa à meia-noite. E foram muitos anos vivendo assim. Eu tenho até saudade desse tempo. E naquela noite, quando ele tinha montado tudo, ele estava esperando o pessoal chegar. Chegou um guitarrista endemoniado. Olhou para ele, jovem, e falou assim: não, você não vai ficar na mesa de som não. Na mesma hora, meu pai pulou na frente e falou assim: ele vai ficar assim, porque ele passou a tarde toda aqui cuidando disso. E você não vai tocar não. O guitarrista foi embora, mas o menino da mesa de som ficou.
Esse menino da mesa de som, hoje ele é um produtor musical reconhecido e mora em Nova York. Eu poderia falar tantos outros exemplos aqui neste lugar. Meu pai amava músicos, amava as pessoas, e ele passou esse amor para mim. Eu senti muita falta quando eu fiquei no mundo. Eu fui lá fora, eu vi tanta coisa. Eu passava na frente da igreja drogado e eu via o meu pai pregando no domingo. E eu falava, por que eu não estou lá? É claro que aqui eu estava ministrando e agora estou dando testemunho e estou desabafando. Eu já não sei muito o que eu estou fazendo. Mas eu estou sendo tocado pela glória de Deus aqui neste lugar. Porque eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu já fui o cara vaidoso, o cara egocêntrico, o que queria se aparecer. Talvez alguns ainda possam pensar que eu sou esse cara. Eu quero dizer para você que eu não sou. E quando eu sou, eu estou lutando com ele. Eu estou tentando matar esse cara todos os dias. Porque eu entendo que, sabe, a unção, a unidade, ela vem de um lugar de submissão. Sabe, a unção que eu honro é a unção que eu vou fluir. Eu honro, eu chego aqui, eu honro a vida do pastor Gabriel Couto. Eu conheci ele, eu estava doidão, eu estava lá em Peruíbe. Há muitos anos atrás, eu vi ele ali no CTM, e agora nós estamos juntos aqui trabalhando, o pastor Humberto, tantos outros pastores que conhecem a minha vida, e a gente se conhece, e a gente quer fazer, sabe, o melhor para Deus. E a gente já não está aqui fazendo carreira ministerial, a gente não vem para cá fazer carreira. Muitas vezes as pessoas estão usando desse lugar, aí coloca uma handcam. Eu não sou contra a câmera, mas domingo eu vou arrebentar, vou botar uma câmera e vou postar no Instagram e eu vou ter mais likes. Para com isso, isso aqui é um lugar de adoração ao Senhor. Tá bom, tudo bem, mas pastor, eu boto uma câmerazinha lá. Meu filho, tudo bem, meu filho, mas entenda que esse lugar, ele tem uma outra prioridade, mas tudo bem. Porque é muito fácil a gente se perder e começar a usar esse lugar para promover outras coisas. Esse lugar aqui não é para a gente se promover, aqui é para a gente se curar. Mas Gabriel, mas você não conhece a minha realidade. Você não sabe como é que é a minha igreja, você não sabe o meu som lá, você não sabe como é que é. Quando eu e a minha esposa está aqui, a minha esposa, a pastora Lupávia, e a minha filha está ali, Maria Tereza. Meu filho chega mais tarde. Quando nós assumimos o ministério Peniel, lá em Vitória, nós chegamos numa igreja, sabe, com poucos irmãos, num momento difícil, era pandemia. Eu conheço as nossas igrejas, querido. Eu conheço o som que tem nas nossas igrejas, eu sei da dificuldade que muitos passam. Eu sei que os instrumentos estão caros. Eu sei disso. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Por cada lugar que eu passei, eu cheguei lá, já fui direto na bateria, porque eu sou curioso mesmo, eu vou lá. Eu já até falei com o André, esses dias eu mandei, André, eu vou mexer aqui na bateria. Ele falou assim, não mexe não. Não, tô brincando, o André não falou assim não. André, eu vou mexer. Não. Sabe, querer cuidar das coisas. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, uma mesinha Watson, 8 canais, as caixinhas, sabe, cansada. Eu olhava para elas olhavam para mim assim, as cansadas. Quem tem uma caixinha de som cansada? Você tem, irmão? Levanta a sua mão que Deus vai te abençoar. Se você levantar a sua mão, você, eu estou com uma caixinha de som cansada lá na minha igreja. Levanta a sua mão e fala assim, Senhor, renova a minha caixa, ou então manda uma outra nova. Meu irmão, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer prosperar a tua igreja, prosperar. Faz uma ação para comprar um som novo. Clame ao Senhor. Não é só sair fazendo acústico, um monte de coisa, e enfiando luz, e botando luz acesa, e luz azul, luz verde, luz não sei o que. Não. Lá em Resende também. Vai que os irmãos estão me vendo aqui. A gente chega, a gente conhece as igrejas, a gente vê. Aí, 4 anos que eu fiquei lá de igreja Peniel, pastora Sara. Quando eu saí, o som chegou. Humberto mandou o som para lá, justamente na hora que eu saí. Tratamento do coração. Músico, eu, meu filho, João, tocando.
E aí outros meninos foram aparecendo, Ronald, enfim, vai que tem alguém me vendo também. Para todos que estão nos assistindo, um abraço para vocês, sejam bem-vindos, recebam a unção do Senhor aí também. Aí quando eu vou embora, o Humberto fala assim, ó, o som tá chegando aí. Eu falo, obrigado, Humberto. Beleza, preparei todo o ambiente aqui para isso, tá tudo certo. E às vezes é isso mesmo, porque Apolo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Tem fruto que você não vai receber. Tem bênção que vai chegar e não vai ser para você, mas você vai preparar o lugar. E ministro do Senhor é aquele que arruma a casa, é aquele que prepara o lugar, é aquele que prepara o ambiente para Deus vir. Vamos ministrar o Senhor. O ministro é aquele que arruma a casa, não é ele que recebe. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos neste lugar.